Olá a todos! A equipe do canal Conflitos de Almas parabeniza todas as mães por essa data e por todos os seus dias. O nosso presente é a história de Isaías, o renascimento de um filho. Você, meu filho, me escute bem. Pode ser o que quiser, desde que não se perca de você mesmo e se torne o seu pior inimigo, está entendendo? As palavras do pai, que ouvira aos 8 anos, um pouco antes dele falecer repentinamente, tinha se perdido, ficando esquecida ao longo do tempo. Agora vinha à tona juntamente com o olhar de dor, de decepção da mãe na porta da casa, que chorava desesperada ao vê-lo sair enfurecido ao ponto de quase agredi-la por ter se negado dar-lhe mais dinheiro. Isaías acordou ainda um tanto entorpecido pelas substâncias ilícitas que ingerira. Por alguns minutos ficou sem saber onde se encontrava, até que se deu conta que estava jogado no chão frio da cela de uma prisão. Com muito custo, se levantou. Na pia, lavou o rosto. Sentia-se sujo por fora e por dentro. Estava sozinho naquele pequeno espaço. Seus cabelos compridos, desgrenhados, tão sujos quanto, fazendo sentir seu próprio fedor. Fedia o cheiro fétido daqueles que escolheram viver à margem de uma vida saudável e digna. Deitou-se no catre, sentia na boca um gosto amargo e uma náusea violenta veio à tona, fazendo-o levantar correndo para ir vomitar no buraco que servia como vaso sanitário. Bochechou a boca com a água da torneira, voltando a se deitar. O amor dos pais, os cuidados, os alertas, os conselhos da mãe não foram suficientes para que ele não se perdesse. O pai de Isaías faleceu vítima de um infarto fulminante, deixando a mãe inconsolável e o filho desolado por perder o pai. Devastada, ainda em luto, Isaías se tornou o centro de tudo na vida de sua mãe, dando tudo o que ele desejasse, fazendo todas suas vontades, como se com isso lhe suprisse a falta do pai. Suas vontades, caprichos eram concedidos sem nenhuma restrição. Contudo, Isaías continuava sendo um bom menino, educado, respeitoso, obediente e estudioso. Embora fazendo suas vontades, a mãe
Às vezes lhe dava conselhos, ensinamentos, alertando-o dos maus amigos, das armadilhas que despertam a curiosidade dos jovens. Isaías finalizou o ensino fundamental, até então mantendo um comportamento exemplar que enchia a mãe de orgulho. Porém, uma sutil mudança foi se iniciando no final do ensino médio. A mãe não se alarmou, convencida que era um comportamento típico de jovens. O romper se deu quando Isaías entrou na universidade. Alheia, a mãe exultou de felicidades. Isaías, aos poucos, foi se transformando. Já não estudava como antes, mudou o modo de se vestir, rejeitava os pedidos da mãe para cortar os cabelos, lia livros que não tinham nada a ver com estudos, discursava sobre temas que contrariavam os pensamentos, direcionamentos de tudo aquilo que a mãe acreditava ser o certo. Saía para a universidade muitas vezes e não retornava para casa. Não dava satisfação para o desespero de Regina, sua mãe. Um dia, Regina foi atrás dele na universidade. Ficou horrorizada ao ver o estado que se encontravam algumas dependências do lugar. E Isaías, no meio de um grupo de jovens bebendo, fumando, que no entendimento dela deveriam estar em suas salas de aulas. Ela acenou para o filho, chamou-o, porém ele a ignorou completamente. Regina voltou para casa arrasada, destruída, se perguntando onde ela havia errado. Tudo foi piorando com Isaías, seguindo por um caminho muito das vezes sem volta. A mãe implorava, chorava, chegando a ponto de um dia trancá-lo no quarto. Porém, ele arrebentou a porta e saiu. Sem saber mais o que fazer, aguentava calada, com vergonha, com receio de que os familiares e vizinhos soubessem do que se passava com o filho. Achou que, lhe negando dinheiro, ele não teria como comprar aquelas coisas. Ledo engano, ele passou a pegar coisas de casa, suas joias, a ameaçava, chegando ao ponto de quase agredi-la. Um dia, no auge, depois de obrigá-la, torcendo-lhe a mão, a machucando para lhe dar dinheiro, ele saiu batendo a porta furiosamente, dizendo que iria viver a vida dele com seus amigos, seus verdadeiros companheiros. Desde então, Regina não soube mais do filho nem do seu paradeiro. Passou a se culpar, vivendo reclusa, aprisionada na dor em seu coração de mãe, rezando todos os dias para o filho. Isaías, por outro lado, vivia como queria, junto com seus companheiros, desfrutando de tudo sem limites, sem responsabilidade com nada. Quando o dinheiro acabou, os amigos se afastaram. Ficou sem para onde ir, perambulando pelas ruas como um indigente, pedindo dinheiro, uns trocados, para suprir sua dependência. Um dia, na fissura, tentou furtar a bolsa de uma senhora. Foi pego e levado para a prisão. Os primeiros dias que passou encarcerado foram terríveis, tendo que suportar os efeitos da abstinência. Nos momentos de lucidez, ele pôde avaliar sua situação, do abismo em que ele se jogou, no quanto destruía sua vida pouco a pouco, vida que nem bem havia se iniciado. Ele tinha tudo e agora não tinha nada e se sentia um nada. Por ser réu primário, ele foi solto, pediu que não chamassem a mãe.
Pensou em voltar para casa, mas não tinha coragem. A mãe certamente não iria suportar vê-lo do jeito em que se encontrava. Ficou andando sem destino até que se viu defronte a uma igreja. Se sentindo cansado e para se abrigar do sol forte, ele entrou. No interior da igreja, os raios solares transpassavam pelos vitrais coloridos, criando uma atmosfera agradável e mística. O silêncio ali reinava, mas dentro de Isaías ecoavam gritos mudos de socorro. Ajoelhadas, duas senhoras rezavam. Encabulado e sem jeito, passou por elas, mas, diferente de outras pessoas da rua que olhavam para ele com nojo e descaso, uma delas levantou a cabeça, olhando diretamente para ele. Foi um olhar que tinha tanta compaixão que tocou Isaías e o fez se lembrar imediatamente da mãe, pois ela era a única que o olhava daquela forma. Constrangido por estar sujo e com mau cheiro, ele abaixou a cabeça, seguindo pelo corredor. Foi se sentar num banco em frente ao altar, onde se encontrava a imagem de Jesus pregado na cruz. Isaías levantou o olhar, dando de frente com aquela imagem de gesso. Por uns instantes, ele fixou seu olhar naqueles olhos da figura de Jesus, que transmitia tanto amor, tanta paz, tanta compreensão. E de repente, ele sentiu dentro de si que Jesus, aquele Jesus, falava com ele. Filho, eu sei que se passa em seu coração, mas quero ouvir de você. Me responda o que seu coração deseja para a sua vida. Ele não aguentou mais, desabou num choro incontrolável, um choro que parecia colocar para fora todo o desperdício que fizera de sua vida, todo o lixo que ingerira, toda a dor que causara a si e para sua mãe. Chorou de vergonha, chorou de arrependimento, chorou de remorso, chorou de raiva dele próprio. Num dado momento, sentiu seu ombro ser tocado com suavidade. Enxugando desajeitadamente as lágrimas, ele levantou a cabeça, vendo que era a senhora que tinha olhado para ele. Nem tudo está perdido, meu rapaz, nem tudo. Só depende de você e o quanto você se ama. Retirou da bolsa um cartão, lhe entregando. Nos procure. Teremos maior prazer em recebê-lo e cuidar de você. Isaías não soube o que responder. Acenou a cabeça em agradecimento. Ela sorriu de volta, fez o sinal da cruz, se virou, caminhando para a porta da igreja. O coração de Isaías se encheu de esperança. Não se importou mais com as lágrimas, se agarrou no restinho de forças que ainda se conservava dentro de si. Cruzou as palmas das mãos, olhou diretamente para os olhos daquele Jesus e disse com a voz do coração: eu desejo, meu Senhor, uma nova chance e prometo não desperdiçá-la e nem te decepcionar. Assim prometido, um novo caminho de libertação se abriu para Isaías, que saiu da igreja apertando na mão aquele cartão como se fosse uma porta aberta, mostrando-lhe um novo caminho, uma nova vida, dependendo somente dele. Essa senhora, juntamente com outras pessoas iluminadas, criaram um espaço que recebiam a todos que desejavam se libertar das dependências dos vícios de bebidas e de substâncias ilícitas.
Passado um tempo, Isaías estava em seu quarto, quando uma batidinha leve soou na porta. Dona Margarida surgiu entre o vão da porta entreaberta. Tudo bem aí, Isaías? Quando terminar, estaremos esperando para recebermos mais 2 jovens que estão vindo. E aí, já se sente pronto para encontrar com sua mãe? Ainda não, Dona Margarida, mas ficarei para dar a ela o meu renascimento. Contudo, estou suficiente bem para isso, diz ele mostrando o celular. Muito bem, tenho certeza que ela vai se alegrar e acreditar. Gratidão, Dona Margarida. Margarida sorri de volta, satisfeita com o progresso de Isaías. Isaías respira profundamente, levanta o celular e diz: Perdoe, minha mãe. Por enquanto será dessa forma. Olá, mãe. Como a senhora está? Sei que há muito não tem notícias minhas, mas tenho novidades da minha vida que certamente tornarão seus dias mais alegres. Estou em tratamento, mãe, aprendendo, entre outras coisas, que as mudanças ocorrem quando verdadeiramente desejamos. Mas confesso, mãe, que não está sendo fácil. Saí do lugar onde me joguei e tenha certeza que é um lugar onde não pretendo e nem desejo permanecer. Estou evoluindo a cada dia, aprendendo a valorizar a vida e aqueles que nos amam. Para começar, mãe, cortei os cabelos. Bem que a senhora tinha razão. Fico melhor com eles cortados, com cara de homem, como a senhora falava, até mais bonito, bem mais bonito, mãe. Aliás, mãe, cheguei à conclusão de que muitas coisas a senhora tinha sabedoria, razão em me dizer. Jamais pensei em admitir ou acatar. Quantas e quantas vezes lhe respondi com gritos, palavrões, quando me pedia que cortasse os cabelos. Ainda posso ouvir sua voz meiga e temerosa ao mesmo tempo, com minha estúpida reação, típica de muitos jovens já se deixando levar pelas falsas e traiçoeiras ilusões. E eu gritava, mãe, eu gritava para que não se metesse com minha vida, como se eu fosse o provedor do meu sustento. Quantas vezes, mãe, eu ouvi o seu choro silencioso pela casa, se culpando por ter feito todas as minhas vontades, certa de que eu seria o grande homem da casa depois da morte de papai. No entanto, nada disso me importava, nem suas lágrimas, nem suas súplicas. O que eu queria mesmo era de não fazer nada, de não perder tempo estudando. Queria roupas de marcas, som pesado, comer do bom e do melhor, sair, beber com meus amigos e dinheiro para as minhas irresponsabilidades. Quantas vezes, mãe, eu cheguei tarde em casa e a senhora lá, sentada no sofá a me esperar, rezando. E eu bêbado, chapado, debochava minha mãe, debochava da sua preocupação. No outro dia, a senhora me acordava com seus sermões, como eu odiava ficar ouvindo seus conselhos e saía batendo a porta aos gritos para que se calasse e me deixasse em paz. Nossas brigas se tornaram diárias e sempre quem falava mais alto era eu. Que se danassem suas lágrimas, seus conselhos e a vergonha que eu causava para a senhora. Quantas vezes, mãe, a senhora me falava que eu parasse antes que fosse tarde demais e eu
Eu nem aí, mãe, estava me lixando. O tempo passando e eu tornando-me escravo de tudo que iria me desgraçar. Já há tempo eu vinha fumando aquele cigarrinho no meu quarto e a senhora nem desconfiava, mãe. Imagina meu filho fumar essas coisas. Ele é um pouco rebelde, mas mexer com essas coisas ilícitas, não. Eu a ouvi comentando com a vizinha. Eu ria, mãe. Como eu ria da sua ingenuidade. Banho? Banho nem tomava mais. Me tornei mestre em mentir. Respeito? Não tinha nenhum por nada e nem por ninguém. Zombava de tudo e de todos. Mesmo eu me tornando um farrapo, ainda me achava o bonzão. Lembra-se, mãe, quando me pegou em casa roubando suas joias, seu dinheiro? A senhora me enfrentou. Por uns instantes, fiquei surpreso com sua reação. Só, minha mãe, que ela chegava tarde demais, muito tarde. Eu não hesitaria em agredi-la para ter o que eu queria. Eu saí de casa enfurecido. Enfurecido, mãe, com raiva. Eu olhei para trás, querendo xingar, esbravejar com a senhora, e vi seu olhar triste e angustiado, cheio de dor, que me acompanhou. Me fiz de cego e não mais o enxerguei. Precisava ver meu orgulho, mãe. Sentia-me o dono do mundo, estava liberto, sem ninguém para me aporrinhar. Que vida, mãe! Que vida! Só na curtição, com turma da pesada, bebidas, ilícitos, orgias. Morei em cada canto que a senhora nem poderia imaginar. Algumas vezes, minha mãe, minha consciência trazia-me a lembrança do seu olhar, as palavras do meu pai. Todavia, não me importava. Tratava logo de esquecê-las, ignorá-las. O tempo foi passando. Se a senhora me visse, teria um infarto como meu pai. Sem eu perceber, eu me jogava cada vez mais no fundo do poço. Até que um dia, minha mãe, eu acordei todo trêmulo dentro de uma cela, jogado no chão frio no meio do meu próprio vômito. Que desespero, mãe! Aonde eu cheguei? Além de imundo, estava todo machucado. Um corte na minha mão ainda sangrava. Sangrava, mãe, como a minha alma, minha vergonha, meu orgulho. Sem forças, deixei-me cair novamente no chão e chorei, mãe. Chorei mais que no dia que furaram minha bola de jogar futebol. Chorava de vergonha, de nojo. Ah, minha mãe, como desejei que a senhora chegasse de repente e me colocasse no colo. Mas a senhora não veio, mãe. Não poderia, não sabia, não me via. Apesar de tudo, eu agradeci ao céu por isso. Chorando, mãe, eu lembrei das palavras que meu pai também me dizia quando me machucava no jogo. Filho, homem não chora à toa, mas não tenha vergonha se um dia precisar chorar. Só meu pai, que ali não era um homem que chorava, e sim um lixo humano. Como desejei, mãe, como desejei imensamente correr para casa,
tomar um banho, vestir minhas roupas tão carinhosamente lavadas, passadas com amor pela senhora, e comer aquela comida quentinha, saborosa, de conversar, de ouvir você, mãe. Mas eu não podia voltar, mãe, não naquele estado. Mãe, eu vou contar uma coisa, acredita? Acredita, mãe, que Deus me viu, que Deus me deu outra chance para eu ser o que eu deveria me tornar. Ele sabia o que eu deveria me tornar, mas eu... E foi dentro de uma igreja. Sim, foi lá que ele fez um anjo me encontrar, minha mãe. Aliás, vários anjos, pessoas iluminadas que me acolheram, me ajudaram e ainda estão me ajudando a refazer minhas escolhas. Senti, mãe, que a partir daquele momento, um novo homem nascia em mim. Eu não queria voltar a ser aquilo que estava jogado no chão sujo de uma prisão. Pois o que estava ali, minha mãe, não era mais aquele garotinho sorridente da foto no colo do pai. Não era mais aquele rapazinho com roupa de primeira comunhão, de gravatinha, todo arrumadinho. Não era mais aquele adolescente com espinhas no rosto, jogando bola com a equipe de futebol. Não era mais eu, seu filho, mãe. E sim, um ser morto em vida, asqueroso, cabeludo, barbudo, sujo, fétido. Precisei, mãe, ir até o inferno para confirmar o quanto eu estava errado. O quanto eu deveria ter ouvido a senhora. Tudo isso queria lhe dizer pessoalmente, minha mãe, olhando-a nos olhos. Porém, sinto que ainda não me perdoei por ter te causado imensa dor. Portanto, minha mãe, vou seguindo por aqui, me fortalecendo, me evoluindo e ajudando a outros que, como eu, seguiram por maus caminhos. Mas pode ter certeza, minha mãe, que em breve, muito em breve estarei pronto, minha amada mãe, vendo a hora de correr para casa com todo o meu amor, lhe tomar nos braços, me aconchegar em seu colo, minha mãe, e encher a senhora de beijos e levando como presente o meu renascimento. Perdão, minha mãe, perdão. Com todo amor, seu filho Isaías. Então, gostaram do presente? Gostaram do despertar que esteve na vida de Isaías? Assim como na vida de Isaías, nós desejamos a todos os filhos que se perderam no caminho, que fizeram escolhas erradas, possam aproveitar um momento em que o universo vem e lhe traz a luz para o seu despertar. Que eles possam se despertar e retornar para o verdadeiro caminho e de se tornar aquilo que Deus quer que se tornem. Um ótimo dia, um abraço carinhoso de toda a equipe do canal Conflitos de Almas. Se inscreva, comente,
dê like, compartilhe, interaja conosco para que possamos trazer mais e mais lindas e envolventes histórias. Até mais!